Oi, eu sou a Mariana Kupfer, mãe e apresentadora do Amar, meu programa no YouTube que conta histórias de pessoas incríveis que viveram a maternidade com muita força e amor. Depois de mais de 10 anos dividindo a vivência de tantas famílias, o Amar se tornou parceiro de Materna, projeto que acompanha e aconselha gestantes com muito tato em Universa no UOL. Se você está grávida ou é mãe, leia as matérias, se inscreva na newsletter de Materna, que tem conteúdos para cada semana da gravidez, e acesse todas as informações feitas com muito carinho para ajudar a navegar esse período da vida cheio de aprendizados. Hoje vamos conhecer a história da Isabela Soler, uma mulher que sempre acreditou que teria uma família, mas que priorizou a carreira até que a vida a surpreendesse com desafios e reviravoltas. Entre tentativas frustradas de congelar óvulos e a decisão repentina de se tornar mãe, Isabela encontrou forças para se reinventar. Na chegada do segundo filho, redescobriu uma maternidade mais leve, transformando também sua forma de enxergar o trabalho e a vida. Isa, obrigada por estar aqui com a gente no Amar hoje. Estou muito feliz com a sua presença. Mari, obrigada eu. Como eu falei aqui, eu já queria fazer parte disso, porque eu acho tão bonito, né? E hoje eu sou uma pessoa que vive a maternidade muito. Eu já vejo as pessoas vindo aqui conversando com você e você é minha amiga. Então, tinha muita vontade de bater esse papo na frente das câmeras. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Você comentou com a gente que você sempre imaginou que você teria uma família, mas dizia que a tua carreira vinha em primeiro lugar. Como era esse plano inicial antes da maternidade chegar? Eu acho que assim, a gente vive num protocolo. Você nasce, estuda, você trabalha, você arruma um namorado, e aí você casa, tem filhos, fica velhinho e morre. É um protocolo. Então eu nunca parei pra pensar muito profundamente, assim, eu quero ter uma família. Eu meio que existia esse protocolo e eu tinha desejo de ter algo, pessoas minhas. Mas nunca foi uma coisa que eu ficava... Por isso que eu falo que nunca foi meu sonho, minha carreira em primeiro lugar. Porque eu nunca ficava sonhando com aquilo, digerindo aquilo, com aquilo na cabeça. Sabe quando você tem um sonho que você até já vive ele em pensamento? Eu não tinha isso com a família. Não sei se pela minha família, ser uma família que tive muitos problemas de relacionamento entre os meus pais. Não sei se isso meio que... Mas eu sempre quis prosperar. Eu sempre quis ter uma carreira, eu sempre quis trabalhar. Eu sempre me via assim, sabe, fazendo coisas. Eu sempre tive esse comportamento. Minha carreira era realmente o que eu mais queria da vida. Sempre me lembro, assim, que os meus sonhos vinham debruçados nisso. Mas eu sabia que eu ia ter uma família. Eu queria ter uma família. Mas não era nada que eu... Nossa, eu sonho com meus filhos assim, minha relação com meu marido, nananã. Não tinha nada muito desenhado na minha cabeça. E aí veio o namorado, o marido, filhos. Graças a Deus, depois o protocolo aconteceu. Aconteceu. Eu já tinha 30 anos, 31, quando eu conheci o Rafa. Então, né, na minha época, quando eu era mais nova, eu achava que, assim, 20 e poucos anos eu tinha que estar encaminhada, né? Na nossa cabeça, a gente acha que o quê? Já vai estar... É uma utopia isso, né? Uma utopia. E eu sempre fui uma pessoa que saía muito, muita balada, muita festa. Então, isso atrasa um pouco, assim, né? A questão de relacionamento. Não que atrase, mas eu curtia. Eu gosto de curtir. Hoje em dia tô debruçada dos meus filhos, mas eu sempre tive essa coisa de festa de amigo e etc. Quando eu já tava chegando nesse momento aí de conhecer o Rafa, aí eu já tava ficando um pouco preocupada, me sentindo um pouco sozinha, sentindo falta de alguém do meu lado. Então acho que nessa época de encontrar o Rafa, de vir a família, né, me surpreendeu. Foi um processo que eu tava de autoconhecimento, acalmando um pouco a minha cabeça, dando um jeito no meu emocional. E ele realmente apareceu, assim, de uma forma surpreendente. Foi tudo muito rápido, você participou Muito rápido. Conhecer, namorar e já ter filho e já tudo, né?
Isa, em que momento você percebeu os primeiros desafios relacionados à tua fertilidade? Eu tava com uma dor aqui no intestino mesmo. Uma dor no intestino, acho que era algo bem emocional, talvez. Mas eu tava com uma dor no intestino que doía tudo, assim, doía. E na época, não entendia o que tava acontecendo, ficava tudo muito inchado, dolorido, ficava muito em casa, não conseguia sair, não sabia mais. Já tava um tempo passando por essas dores. Comecei a visitar muitos médicos pra entender o que estava acontecendo com o meu corpo, por que eu tava com tanta dor, né, pra investigar. E eu lembro que, assim, passou na minha cabeça de tudo. A coisa do intestino irritável, alguma coisa do estômago, endometriose, vesícula, porque na época eu tava muito próxima, eu tava saindo muito com a Mari Rios, que é a minha amiga. E a gente conversava demais e ela tinha acabado de tirar a vesícula. E ela me contava, não doía assim, acho que você também tem que tirar sua vesícula, deve ser isso. Então na nossa cabeça era isso. Eu lembro certinho dessa cena, dela falando, olha, eu operei. Aí eu peguei e falei assim, putz, Mari, só pode ser coisa da vesícula. Então eu vou no seu médico. E o médico que operou ela é gineco. E faz também essa parte, não faz, né, mas faz toda a investigação. Ele não fazia o congelamento. Quando eu fui, ele é um ótimo médico, ele já foi fazer um rastreio, assim, na minha vida. Eu tinha 30 anos já. E aí ele fez os exames, ele falou, olha, Isabela, eu acho que é uma bactéria, acho que é alguma coisa emocional, assim, não emocional, mas acho que é uma bactéria, uma inflamação no seu intestino. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, o quê? Ele falou, você quer ser mãe? Aí eu falei, lógico, que é aquela coisa, assim, né? E eu já tipo, como assim? Aí ele, olha, então se você quer ser mãe, você tem que congelar seus óvulos amanhã. E eu nem sei como que isso vai acontecer, então você tem que ir assim, marca agora, eu vou te dar o telefone, é esse a cara que você vai fazer, é isso que você vai fazer e tal. Meu, na hora que ele falou isso, Mariana, sério, entrou uma faca assim no meu coração, que eu falei, como que eu não olhei pra isso? Aí a única coisa que eu sabia é que eu queria ser mãe. Muito louco. Eu falei, não, como assim? Eu quero ser mãe, sim, tal. E eu lembro que eu saí, eu liguei pra minha irmã, mandei, gente, talvez eu não seja mãe. Porque a gente já dramatiza, né? E pra família, a gente faz de uma forma do tipo, né? A gente sofre já com a informação, porque pra ver se alguém fala alguma coisa. Olha, o médico falou isso, eu tô desesperada e tal. Obviamente que eu vou ter que fazer essa consulta. E eu lembro que era uma fase que, assim, eu não tinha nada, nenhum marido, nenhum paquera. Tava assim, zero possibilidades. Fui no médico e tal, ele fez as contagens, fez todos aqueles outros exames, fizeram mais exames. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você tá aí, tem um monte de programação, minha carreira tava muito na decolagem, assim. Tá com muita coisa pra fazer, não vai ser bom se fazer agora. E eu tava morrendo de medo de engordar, mais do que eu já tava engordando com a coisa do intestino. Mas você tem que realmente fazer isso em 6 meses. Falei, bom, então 6 meses, eu tenho 6 meses pra fazer toda essa história. E marquei ali pra 6 meses depois, pra eu começar a ver essa coisa do congelamento. E foi antes de entrar a pandemia, tá? Antes de eu conhecer o Rafa e tudo. E me programei pra fazer a congelamento de óvulos. Porque eu não tinha ninguém. Falei, bom, vamos congelar. Fui viver minha vida, resolver minhas coisas. E aí quando eu voltei pra fazer o congelamento de óvulos, passaram-se os 6 meses e me organizei, fechou tudo, foi a questão da pandemia, conheci o Rafa, já tava com o Rafa quando fechou tudo e tal, e aí, como já tava na pandemia mesmo, eu falei, quer saber? Esperar aqui já vou fazer, porque tá na pandemia, as pessoas não vão sair, eu vou fazer aqui congelamento. E você tentou congelar 3 vezes. Pois é, quando eu comecei a tentar congelar, não evoluía. O que eu tinha de folículo não evoluía. E aí o meu médico na época falava, olha, não evolui, então assim, eu não posso aspirar, evoluía um. Não posso aspirar um, porque se vou fazer todo aqui um negócio, vou aspirar ele pode não tá bom, posso perder ele no meio do caminho, a qualidade pode não ser boa, eu preciso ter mais aqui pra fazer todo esse movimento. E é um procedimento caro, é um procedimento que, além da demanda emocional, né, de você ir lá, aspirar e ficar esperando, nossa, nenhum. Então era melhor a gente ir pra aspiração quando tivesse mais folículos prontos, né, que tivesse mais oportunidade ali de aspirar. E aí eu fiz uma vez, não deu certo. 2 vezes, não deu certo. Na terceira, eu já tava assim, super inchada e desesperada. Falei, gente, e agora? Aí ele falou assim, olha, tem uma notícia boa. Você tem um folículo, então eu não consigo fazer no congelamento, não consigo congelar. Mas se a gente estimular pra engravidar é mais fácil, ou até pra FIV. Então, foi nessa hora, assim, foi com esse movimento de acontecer um problema no meu organismo, eu tava com muitas dores, eu busquei os médicos por outro motivo, que me deu esse alerta de, olha, pode ser que você não seja mãe,
aos 30 anos, preocupada com a carreira, organizando. Aí eu parei tudo pra tentar organizar isso. E aí você conheceu o seu atual marido, que é o Isso. Rafa. Em 6 meses vocês decidiram ter um filho. Isso. E essa primeira gestação terminou em perda. O Rafa, ele apareceu na minha vida, assim, de uma forma muito especial. Você participou também. Muito lindo, assim, o nosso encontro. Mas uma das coisas que mais me fez ter certeza que ele seria o pai dos meus filhos foi porque nessa demanda de eu tentar congelar os óvulos e não conseguir, ele pegou o problema pra ele, me conhecendo 6 meses. Então, ele pegou o problema... Ele não tinha questão com fertilidade, né? Ele tava ali, ele tinha, inclusive, ele tinha acabado de terminar um outro relacionamento, um casamento. A maior parte dos homens ia falar, já vem com essa bucha, né? Já vem com tudo isso, ter que agora resolver, pessoa que não pode ter filho. Então, quando ele viu o meu tormento, né? Ele virou pra mim e falou assim, olha, mas se o médico falou isso, que você não pode, que não dá mais pra ficar tentando congelar, que vai ser muito ruim pra sua parte hormonal e pro seu emocional também. Então, se a opção é só engravidar, vamos ter o filho. Então, um homem que fala isso pra você é pra ser o pai de seus filhos, concorda? Porque que não tem o porquê falar isso, te conhece há 6 meses, não tem motivo pra ele apressar as coisas, mas ele vai fazer isso e tá decidido. Então, é um cara de respeito, de palavra e que vai conseguir, mesmo se não desse certo, eu saberia que seria um bom pai. E aí, desse encontro lindo, veio a Siena, sua primeira filha. Isso, aí a gente fez todo um tratamento, né, bastante, não sei se você se recorda nessa fase, é muita injeção, é dia, tem tudo organizadinho. E aí é desgastante, porque eu já tava vindo desse processo de tentativa de congelar óvulos. E esse primeiro que eu fiz não deu certo, mas foi bem rápido. A gente teve o positivo, beleza, fizemos o beta-HCG, só que aí rapidinho já baixou. Então foi rápido, mas lógico, como eu já tinha me decepcionado 3 vezes no congelamento, eu fiquei um pouco assustada, confesso. Só que logo no mês seguinte, a gente tentou novamente e veio a Siena. Bom, você passou uma primeira infância, hoje a tua filha tá com 4 anos. Então, o que você mais recorda de momentos maravilhosos desses primeiros anos dela? Assim, o que teve de mais marcante, Isa? Acho que tudo com o primeiro filho, a primeira filha, tudo com qualquer filho é muito emocionante, muito marcante, né? Foi muito gostoso, mas chegou num momento que eu tava muito dividida entre trabalho e maternidade. E eu comecei a perceber que eu estava falhando e eu teria que decidir o que era a minha prioridade para aquilo. E eu lembro que a gente resolveu fazer uma viagem com a Siena, ela ainda não tinha 2 anos, pra Disney. E lá, assim, foi só eu, o Rafa e ela. E ver ela conectada comigo foi muito intenso, né? Porque a gente passou dias de eu não trabalhar, não trabalhar, né? Mas porque com o celular hoje a gente trabalha o tempo todo. Mas de ficar realmente com ela o tempo inteiro, com a atenção focada nela e a gente começar a se conectar. E nesse movimento, né, que a criança tá perto dos 2 anos, que começa a ter personalidade, que começa a ter, de fato, a convivência começa a ser uma convivência mais de ser humaninho mesmo. Antes é uma coisa muito mais de bebezinho, de criança. Nossa, foi muito gostoso e eu virei essa chave. Aqui é realmente onde eu tenho que dar valor, aqui é realmente onde eu tenho que depositar as minhas energias e dar atenção. Legal. Porque quando a gente voltou, eu virei, de fato, a pessoa que ela mais se sente segura. E pra mim, hoje, se eu pudesse só entregar uma coisa pros meus filhos nessa primeira infância, é segurança. Sempre fico com isso na cabeça. Como eu vou hoje fazer com que eles se sintam mais seguros? E mesmo com todas as tuas dificuldades de fertilidade, você engravidou naturalmente do Santiago, teu filho, que tem 2 anos hoje. E o nascimento dele te trouxe uma experiência diferente da primeira vez. O que mudou nessa segunda maternidade, Isa? Tantas coisas, né, assim. O meu relacionamento com o Rafa já era um relacionamento ali de 2 anos e meio, né, 3 anos, vai. Então, foi tudo muito rápido com a Siena. Então, os pais já estão mais inteirados, né? A gente já estava muito mais conectado, a gente sempre foi, mas muito mais estabelecidos. E como pais também. A gente já entendia como era ser pai e mãe e já entendia esse movimento dos primeiros meses, a questão de não ter tanto medo, de conseguir
ali ser mais leve. Então tudo isso eu acho que deixou os primeiros dias do Santi muito mais tranquilos, apesar de ter a Siena como primeira filha, dividindo a atenção. E eu também, assim, me sentia muito mais empoderada como mãe, muito mais madura, muito mais completa, não passava tanta coisa na minha cabeça, eu já não tava com tanta ansiedade, eu já sabia que o trabalho tava ali e que depois eu ia conseguir voltar a ser uma mulher com as minhas, sabe, com o meu corpo de volta, com a minha agenda um pouco mais estabelecida. Então, que aquilo seria realmente a coisa mais importante a se fazer, então, e que seria transitório. Então, eu acabei me sentindo muito mais leve, muito mais tranquila. Nós vamos fazer uma pausa rápida na conversa que eu tenho um recado para vocês. A infância passa num piscar de olhos. Primeiros passos, primeiras palavras, os primeiros dentinhos, o olhar de surpresa diante das descobertas. E nós queremos garantir todo o amor, segurança e nutrição para que nossos filhos cresçam tendo muitas experiências incríveis nessa vida. Para ajudar nessa missão, contribuindo com o conforto intestinal, reforçando a imunidade e até contribuindo para o crescimento e desenvolvimento cerebral das crianças de 1 a 3 anos, Nanlac Comfort tem uma composição focada justamente no desenvolvimento físico e cognitivo. Tranquilidade para você e conforto para o seu pequeno. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela para conhecer mais. Vocês estarão felizes, fortes e preparados para celebrar essa fase tão especial no Festival Gramadinho. Que tal? O evento de Nanlac Comfort no Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo, dia 13 de dezembro. Será um momento inesquecível e pensado com muito amor e carinho para toda a família aproveitar. Te vejo lá? Para saber mais, acesse o site Nestlé Family Nest e aproveite para usar o cupom UOL10, garantindo 10% off nas suas compras. Seguindo aqui com o nosso papo, Isa, você contou pra gente no início que você chegou a sentir uma desconexão com a tua filha, né? Que chamava até mais pela babá, porque você estava trabalhando muito. Como foi o impacto desse choque na tua vida? Foi nesse momento que a gente resolveu fazer uma viagem pra gente se conectar. Foi muito doloroso, assim. Eu senti que eu tava falhando como mãe, falhando como mulher. Eu teria que retomar aquilo. E aí, as perguntas que vêm na cabeça, será que dá tempo? Parece besteira, mas de fato passa isso na nossa cabeça. São poucos meses ou um ano de vida que a criança tem, mas a gente já... Nossa, será que eu consigo retomar? É tudo, né? Muito intenso. A nossa culpa é muito intensa. E essa questão de ter pessoas que nos ajudam a cuidar dos nossos filhos, eu sempre falo, é muito diferente pra mim. Eu não tive babá. E não significa que tá errado ou certo. Então a atenção, o cuidado, a segurança, o olho no olho, esse afago é nosso. Total. E aí, quando eu percebi que ela se machucava, ralava o joelho, alguma coisa lá, caía, ela olhava pra babá, acabou comigo. Falei, gente, sério. Eu ficava pensando, onde eu tava? Aonde eu tava que eu não vi isso acontecer? E aí eu retomei, fiz essa viagem com ela e durante essa viagem eu percebi que eu poderia ser muito mais do que a mãe que eu achava que eu era e muito mais do que a mãe que eu tava pensando que eu gostaria de ser. E hoje é uma relação, assim, que eu tenho com a Siena, por conta até de eu ter virado essa chave cedo, até acho que é cedo, 1 ano, e ter me reorganizado pra estar com ela, que hoje eu me sinto assim, não sou só eu que acrescentei. Ela acrescenta muito na minha vida. Eu sempre falo com o Rafa, né? Eu nunca mais me senti sozinha, eu me sentia muito sozinha. E com a minha filha é algo que eu olho e falo, meu Deus, eu tenho essa companhia, ela me admira, eu vou ter que ser cada vez melhor, ela me faz ser muito melhor. Ela me faz ser melhor no meu trabalho, com as pessoas, ela me faz eu me amar mais, ela me ama tanto e ela me admira tanto que eu começo a sentir que eu sou uma pessoa realmente amada. Porque você olha assim, a gente é tudo pra elas.
E isso Com certeza. respinga na nossa vida, nas nossas relações. Eu consigo falar mais não para o que vem de coisas que a gente não deveria fazer. Eu consigo me organizar mais na minha rotina, na minha disciplina, porque eu quero passar essa mensagem para ela, que eu sei que foi uma das coisas que mais prejudicaram a minha trajetória, foi não ter tanta rotina e disciplina. O que mudou na tua relação com o trabalho e com a maternidade depois dessa virada? Como é que você conseguiu encontrar equilíbrio e até aumentar os teus resultados profissionais? Com certeza eles aumentam. E eu olho, assim, os vídeos e talvez a pessoa que tá ouvindo e vendo esse episódio, ela vai ficar... é clichê, as pessoas falam isso, que aumenta, mas aumenta muito a produtividade, aumenta muito a intenção. Você vai trabalhar com intenção, né? Você vai construir algo com uma intenção. E aquilo vira uma urgência do tipo, olha, eu preciso dar o meu melhor e fazer o meu melhor aqui para que eu tenha mais tempo com a minha família. Então eu vou performar mais, para que a minha agenda fique mais tranquila. E eu vejo que isso me deu muitos resultados. Além de que, com os meus filhos, especialmente, a gente ainda tá falando sobre, né, da minha relação com a Si, por causa dessa virada de chave, mas com os dois, né, eu consigo hoje entender que as coisas podem acontecer no meu trabalho, as coisas podem acontecer na minha vida, mas aquilo não tem um significado tão grande quanto eu dava antes. Porque a minha relação com eles, o que eu quero pra eles, a mensagem que eu quero passar pra eles, a pessoa que eu quero ser, ela tá realmente em primeiro lugar. E qualquer outra coisa, um contrato que não deu certo, alguém que me passou a perna, algo que não funcionou, uma amiga que de repente deixou de ser amiga. Isso pra mim viraram coisas que, ok, vamos fazer sofrer. E são coisas que acabam nos desconectando, nos deixando chateada. Mas aquilo, respirei e acabou. Que não sendo com os meus filhos, não sendo a saúde deles, o bem-estar deles e a minha família, hoje tem um peso menor. Então isso me faz mais forte. Eles me fizeram ficar muito mais forte. Isa, o que você passou com a Siena que ajudou a qualidade da tua relação com o teu filho Santiago? Eu sempre falo que, assim, a gente acha que a gente aprendeu tudo com o primeiro e aí vem o segundo e a gente vê que não é a mesma maternidade. A forma como eu me relaciono com a Siena é totalmente diferente como a forma que eu me relaciono com o Santiago. Eu deixo muito subjetivo e exclusivo deles. Como eu vou lidar, porque eu acho que a resposta que eles precisam ter são diferentes. Por mais que sejam as mesmas questões, a minha entrega com eles é diferente. São crianças com personalidades muito diferentes. A resposta emocional para as coisas. Eu tive que aprender muito a lidar com o emocional da Siena. Inclusive, a gente foi na psicóloga, a gente teve que ir trabalhando isso com ela. Ela é intensa nas emoções e eu já quero que ela já vá se conhecendo e que eu conheça ela a ponto dela entender que a coisa mais importante é ela ter essa consciência de quem ela é para que ela não se perca. Então, eu tô fazendo esse trabalho junto com ela desde já. Acho que foi uma das coisas que fez diferença na minha vida aos 30 anos de autoconhecimento. Né? Quem que eu sou, o que eu quero, pra onde eu vou, tudo isso. Então eu já fui construindo isso com a Siena, mas alguma coisa que a minha relação com ela eu pudesse contar pra do Santiago, tirando as coisas básicas do tipo, como que é quando dá uma vacina, a alimentação, tem que ser saudável, quando... Enfim, a barriguinha funcionar direitinho, essas coisinhas mais que seguem um determinado padrão. Tirando isso, eu costumo dizer que eu quero aprender tudo junto com ele. Pra gente criar a nossa relação de uma forma especial. Eu não quero ser a mesma mãe pros dois. Eu quero ser a mãe que cada um deles precise. Vamos no quadro direto ao ponto aqui. Se você pudesse parar o tempo num único momento da sua vida com seus filhos, qual você escolheria? Ai, como é difícil. Foi a primeira vez, assim, que o Santiago chamou a Siena. E ele, Nena, menina, não dava pra entender o que era e que ele olhava pra Siena, assim, com olhinhos. Até hoje, a relação deles emociona a gente, porque é saber que eu tô deixando um legado de amor, de cumplicidade entre eles e deles se respeitarem. Por mais que tenha esse desafio, ela teve muitos ciúmes dele. Ele é um menino, então mais físico, assim. Mas isso sempre me deixa com o coração, assim, cheio. Se a maternidade tivesse uma trilha sonora, qual música não poderia faltar na sua? Ninguém Explica Deus. Isa, qual a maior lição que a maternidade te ensinou? A cuidar de mim.
Hoje eu cuido muito de mim. Quem cuida de quem cuida, né? É isso aí. Amei ter você, Isa. Obrigada. Eu acompanhei o começo do teu namoro e agora ver os teus 2 filhos crescendo, felizes, saudáveis, é uma alegria. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter me chamado. Foi um prazer. Obrigada. Não deixe de conferir esses e outros conteúdos aqui em Materna, no UOL. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!